Olá! Nesse vídeo vamos ver a função procx, que é uma das novas funções do Excel e é considerada uma evolução da função procv. Primeiro eu vou ocultar a nossa faixa de opções para melhorar a nossa visualização. E, anteriormente, nós já fizemos um PROC-V para encontrar o salário da funcionária Carla na nossa base de dados. Ou seja, foi feita uma procura pelo nome Carla, aqui na primeira coluna dessa base de dados, que vai da B2 até a B9, e foi trazido o valor associado a Carla na segunda coluna dessa matriz. Então, a resposta desse PROC-V tem que ser exatamente o valor de R$ 10.000, que é o salário da Carla. E nós temos agora uma outra situação, que a partir do nome do texto analista pleno, que está aqui na nossa coluna D, eu quero trazer a informação associada a ele, que é o salário. E aí nós temos um problema, porque o salário está em uma coluna à esquerda da coluna cargo, e o PROC-V não faz isso. O PROC-V ele faz uma busca na primeira coluna à esquerda, e depois ele procura um valor em determinada coluna à direita. Então, nós precisaremos utilizar o nosso procx. Vamos lá, igual procx. E o procx, primeiro ele pede o valor que você está procurando em determinadas matrizes. E o valor que nós vamos procurar será analista pleno. Depois ele pergunta, onde que você está procurando esse valor? Em qual intervalo de dados que você está procurando tal texto ou tal número? E o intervalo onde nós faremos a nossa busca é o intervalo da D3 até a D9. E depois ele pergunta para a gente, após encontrar esse valor nessa matriz da D3 até a D9, você quer trazer um valor que está em qual matriz? E aí eu vou colocar aqui da C3 até a C9. O objetivo será, ao encontrar o texto analista pleno na coluna D, ele vai trazer para mim o valor associado, ou seja, alinhado na coluna C, que vai ser o valor de R$ 7.500. Temos aqui mais alguns parâmetros que são considerados opcionais. Todos os parâmetros no Excel que estão em colchetes são considerados opcionais. E esse parâmetro é se não encontrado. Ou seja, se nós não encontrarmos nessa matriz da D3 até a D9 o texto na lista pleno, eu vou querer que ele escreva para mim não encontrado. E agora eu tenho um outro parâmetro, que é chamado modo correspondência. O 0 significa correspondência exata, é como se fosse o nosso falso do PROC-V. Ele só vai trazer um resultado que foi buscado nas nossas matrizes, caso ele encontre exatamente o texto analista pleno na nossa matriz, que vai da D3 até a D9. Matriz é o mesmo conceito de vetor ou intervalo de dados. Eu também tenho outras possibilidades, além da correspondência exata. Eu poderia colocar -1, que seria correspondência exata ou próximo item menor. Isso funciona mais quando estamos trabalhando com um número. Digamos que eu te pedisse para ele procurar o número 100 em determinada matriz. Ao não encontrar esse número 100, ele iria trazer o menor número mais próximo desse número 100. Digamos, o número 98 ou o número 99, ele traria como resultado para mim. Eu também poderia fazer a busca por correspondência exata ou próximo item maior. E aí, nesse caso, em vez dele procurar o valor 100, no caso dele não encontrar tal valor, melhor dizendo, ele iria trazer o valor acima dele, ou seja, 101, 102, 103, ou correspondência de caractere coringa. E nesse nosso caso eu vou trabalhar como se fosse o falso do PROC-V e vou deixar o 0, correspondência exata. E temos aqui um último parâmetro, que é o modo de pesquisa. A primeira possibilidade, que é o 1, é pesquisar do primeiro ao último, ou seja, ele vai fazer uma pesquisa de cima para baixo. No momento que ele encontrar o primeiro analista pleno, ele já capta o resultado
associado a esse primeiro analista pleno e joga na nossa célula. Eu também poderia utilizar o parâmetro -1, que é pesquisar do último ao primeiro, ou seja, de baixo para cima. E temos aqui embaixo outras possibilidades relacionadas à pesquisa binária. Eu vou utilizar o 1, que é pesquisar do primeiro ao último, de cima a baixo, que é o mais usual. Então, dei OK, vejam que ele trouxe para mim o valor de R$ 7.500, que é exatamente o valor associado a analista pleno. Isso nós não conseguiríamos fazer com o PROC-V, teríamos que utilizar a estrutura índice Corresp. E vamos lá para fazer isso aqui para estagiário. Para arrastar isso, eu vou precisar entrar na minha fórmula e vou trancar as minhas matrizes para que, ao arrastar, essas matrizes não sejam arrastadas conjuntamente, ou seja, se eu não fizesse esse trancamento, ao arrastar para baixo, isso aqui iria se mover de D3 e D9 para D4, D10, e consequentemente aqui se moveria de C3, C9 para C4, C10, e eu quero que a minha matriz se mantenha aqui fixa nesses intervalos de 3 a 9. Então, agora eu vou arrastar isso aqui, e vejam que agora ele fez a busca do salário do estagiário. Como ele fez a busca de cima para baixo, no momento que ele encontrou o primeiro estagiário, ele trouxe o valor associado a ele. Mas digamos que eu quisesse fazer uma pesquisa de baixo para cima. Nesse caso, o valor encontrado teria que ser o do último estagiário. Ele teria que trazer o valor de R$ 1.700 e não o valor de R$ 1.500. Então eu vou chegar aqui e, no meu modo de pesquisa, em vez de deixar pesquisar do primeiro ao último, eu vou colocar -1, pesquisar do último ao primeiro. E aí ele traz para mim o valor de R$ 1.700. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, pessoal.